senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o nosso spin-off do Talk2Biz, o nosso podcast semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E o Coin2Biz é aquele momento que a gente tira para falar especificamente do mercado de jogos eletrônicos, desse universo fascinante dos videogames. Uma vez por mês, ou quase isso, não é sempre que rola essa periodicidade, a gente se reúne aqui para bater um papo, para trazer muito saudosismo e muita informação também interessante sobre o mercado de jogos eletrônicos. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business e trago aqui mais uma vez o nosso amigo, a nossa enciclopédia viva dos jogos eletrônicos, Ricardo Lira. Lira, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Coin2Biz. Fala aí, Garcia, tudo bem? É um prazer aí estar participando mais uma vez desse nosso bate-papo aí. Vamos em frente. O nosso podcast, você já sabe, está lá disponível nos nossos endereços virtuais, talk2biz.com ou talk2biz.com.br. Lá você encontra o feed do nosso podcast e, é claro, também, se você está acostumado a ouvir seu podcast predileto pelas plataformas tradicionais de podcast, como Spotify ou Deezer, também estamos por lá. E, é claro, antes da gente começar, tem um recado aí do nosso patrocinador mor, o patrocinador aqui do Coin2Biz, que é a Odyssey Game Shirt, uma marca de camisetas focada 100% no público gamer. A gente sabe aí que tem muitas marcas, né, muitas empresas que fazem estampas, tem as famosas camiseterias, aí, estamparias, mas que normalmente trazem produtos ali muito focados num público mais teen, num público mais adolescente, com estampas às vezes muito chamativas, e a Odyssey é diferente, ela tem uma proposta mais focada num público mais maduro, num público mais sênior, retro gamer, e aí ela traz modelos de camisetas mais sóbrios, mas que resgatam toda a nostalgia e o carinho que nós temos em relação aos videogames clássicos. Então, se você ficou interessado, acessa lá www.playodyssey.com.br para conhecer a marca e conhecer a sua linha de camisetas. Retro gamer de verdade usa Odyssey. E hoje nós vamos falar, Lira, sobre lendas urbanas e mitos a respeito do mercado de videogames. Como tinham lendas e mitos, né, meu amigo? A respeito dos jogos, a respeito do que acontecia dentro dos jogos, a respeito da próprias perspectivas sobre o que seria lançado, o que viria por aí. Como aqui no Brasil a gente tinha muita pirataria, muito clone, muita coisa, então isso aumentava a confusão e, de certa maneira, a desinformação sobre os temas, mas também alimentava a nossa curiosidade, né? Enquanto usuários, enquanto consumidores desse mercado, a gente ficava com a nossa curiosidade 100% aguçada por conta dessas informações, né? A gente está falando de uma era pré-internet, não é, meu amigo? E o quanto isso ajudou também, Olira. Até revista, Garcia. Pois é, pré-revista. Você falou muito bem. Não tinha revista especializada quando era do Atari, assim. Eu não lembro, pelo menos. Não, e não tinha mesmo. Na verdade, se você pegar ali início dos anos 80, a gente não tinha, Olira, revistas especializadas. Se eu não estou enganado, a primeira revista especializada em videogame foi a própria revista Videogame, que deve datar aí alguma coisa de 89, 1990, alguma coisa assim. Antes disso, você tinha algumas revistas ligadas ao mercado audiovisual que traziam alguma coisa de jogos eletrônicos, mas acho que a primeira grande publicação mesmo foi entre aí 1989 e 1990. Eu lembro pelas revistas de videogame, Super Game, Game Power, Ação Games. Game Pro veio pro Brasil? A Game Pro acho que veio, mas depois já de muitos anos, né? Nesse comecinho. Né? Eu lembro da Game Pro internacional mesmo, que a gente via em banca e tal. Essa tinha mais tempo, mas lá fora. Mas assim, fora isso, cara, eu lembro de revistas do MSX que tinha publicação própria, aí eu acho já desde 86, aqui dentro, 86, 87. Sim. E de resto, acho que só em revista de eletrônico, que falasse de Atari, coisas mais paralelas. Especializado, eu não lembro mesmo de nada. Eu acho que foi só com a chegada da quarta geração aqui, Lira, a bem dizer,
Porque, na verdade, eu passei a comprar revistas de videogame depois que a gente comprou o Mega Drive. Meu pai comprou o Mega Drive pra gente. Então, o Mega Drive, acho que foi lançado aqui no Brasil entre 89 e 1990. E aí a gente passou a comprar revistas especializadas em videogame. E eu peguei, eu ainda tenho aqui as revistas videogame. Eu não tenho a completa, né, a coleção, mas eu tenho quase todas. Eu peguei desde o começo ali, das primeiras edições, eu já estava comprando. E aí a gente ficava naquele frenesi, né, esperando o mês seguinte, quando passava pela banca, porra, buscando ali para ver se já tinha saído uma nova edição. Não, e era bacana porque você via ela pendurada na revista na banca e tinha sempre aquele personagem de videogame novo. Você, opa, peraí. Aí tinha um Mega Man ali, tinha um Mario, tinha uma coisa assim, pô, chegou a revista nova, né? A gente tava todo alucinado. Sim. O lance da época, que era engraçado, é que eu acho que os caras tiravam foto das telas, né? Então você não tinha uma boa resolução na revista. O papel em si tinha uma qualidade ok, mas a foto não ficava legal. Lá fora, cara, os caras não tinham tudo certinho, sabe? As fotos eram perfeitas, assim, era como se tivesse digitalizado o negócio. Sim. Não, e eu tenho várias dessas revistas aqui, e hoje, quando a gente pega para olhar, você nota realmente que o negócio era triste demais, Lira. Resolução, as fotos borradas. Nossa, horror. Muita, cara, fora de foco, assim. Mas era ótimo mesmo, assim. As informações, porra, surgiam aos montes. Só dava muita dica e tal, era bem interessante. Né? E aí também tinha parte do boato nas revistas, né? Tinha as coisas assim que falava e o que realmente acontecia, porque tinha uns caras assim que jogavam para explorar isso e para dizer, né? Fato ou ficção, alguma coisa assim. Aí, olha, não sei o quê, o leitor tal mandou uma parada, ou o fulano de tal chegou no final da fase do jogo e tal. Tinha sempre gente para explorar. Hoje se explora muito mais. Hoje você abre o YouTube e os caras assim estão provando coisas de 30 anos atrás, cara, para você. Sim. Sabe? Olha, lembra daquele negócio? Olha, tem um final. Cara, que isso? Como é que o cara chegou lá, sabe? Os caras hoje em dia pegam o detalhe do detalhe, não é? Não, cara, tem gente que... Não, Garcia, tem gente que explora assim, fica dias jogando uma parada só para chegar no resultado. Do cara falar com você com o olho fundo, mano. Sim. Olha pra câmera sem desnutrido, sabe? E o cara, olha, consegui bater a parada e tal. Eu falei, cara, esse cara é um herói. Você não vai receber medalha, mas tá informando a gente. Agora, Lira, uma coisa interessante desse período, né, que a gente tinha só as revistas, nem se compara. Hoje a lógica é até diferente. Parece que o mercado funciona entregando toda a informação antecipadamente, né? Se antes não se entregava nada de informação e quando saiu o jogo você que comprasse lá e descobrisse, hoje o mercado funciona já numa lógica totalmente diferente, onde se entrega muita informação e, pelo contrário, né, eles querem que você saiba de todos os segredos. Então, antes do jogo ser lançado, você já sabe de tudo que vai rolar, já sabe todas as DLCs que vão vir, você já sabe dos personagens que aparecem, quem faz participação especial, quem não faz. Quer dizer, resta, às vezes, muito pouco, né, a se descobrir. Eu acho que eles deixaram esses mistérios, digamos assim, esses easter eggs de jogos, no próprio jogo em si, no conceito, não vou falar mundo aberto aqui, mas no conceito de jogo amplificado. Sim. Então você tem missões paralelas, você pode fazer uma coisa, pode fazer outra. Claro que tem os segredos, mas acaba sendo muita coisa demais, sabe? Concordo. Então, assim, acaba fazendo parte da missão você fazer certas coisas. Eu acho que naquela época, eu posso estar enganado, mas naquela época existia uma coisa mais engraçada nisso, porque, pombas, cara, eu não sei nem se era intencional, né, do programador fazer aquilo, ou se era falha, se era um glitter, né, como chamam, glitch, como chamam. Glitch, sim. Fazer um boneco passar por cima de uma bandeira, por baixo de alguma coisa, e ele chegar do outro lado e acabar a tela, sabe? Sim. Tem coisas assim, extraordinárias que se percebe hoje, e ele fica explorando nesses jogos, sabe? Estressando os jogos para poder manter certos resultados. O que hoje não acontece, porque os limites são muito bem definidos. Se você não escapa daquele limite, né? Tipo Assassin's Creed, você chega numa parte ali que está desincronizado, se você ultrapassar aquilo, você morre, você, né, não consegue ir além. Então não tem essa graça, digamos assim, de descobrir tanto, entendeu? Não sei, posso estar enganado. Muitas vezes faz parte da missão, faz parte daquela, sabe? Não, mas eu concordo com o que você falou, que também você pega os jogos hoje que são
muito maiores, né? Na maioria das vezes você tem, principalmente se pegar jogo de mundo aberto, então, né, tanta coisa, é inexplorável aquilo ali na sua totalidade, né? Não dá. Então o camarada tem tanta informação para ele lidar que também, se ele vai encontrar alguma coisa a mais ou a menos ali, antes não, era aquele mundinho muito mais fechado em que você explorava cada centímetro para tentar encontrar alguma coisa. E muitas vezes o que você encontrava era um erro, mesmo um bugzinho ali, mas que acabava dando um ar ali de mistério a coisa. Isso. Pô, se você vê vídeos hoje, assim, de, sei lá, uma vez eu vi, assim, passando, né, no YouTube, aí tava lá, pô, mistério de Mario que você nunca viu. Eu falei, pô, que é isso, cara? Não tem mesmo. Sabe, tem umas coisas assim que, sabe? Mas é claro, o Mario ali, por exemplo, você pega o Mario 64, ele já começa um pouquinho do conceito de mundo, não é mundo aberto, né? É bem limitado, mas ele já expande bastante o jogo. E você tem várias missões por fase, ali você entra nos quadros do castelo e tem várias missões. E ali dentro, né, nessas muitas missões, tem esses vários lugares que você pode explorar, fazer uma certa coisa, pegar um animalzinho, fazer não sei o quê. Ainda é bem interessante nesse sentido. Mas a coisa, quando ela se abre muito, entendeu? Você vira uma super especialização do jogo. Aí você já está entrando no mundo do jogo, das 1000 possibilidades que você tem ali dentro. Eu já perco interesse quando é assim, sinceramente falando, sabe? Eu tenho que gostar muito da coisa, entrar muito na história para gostar de ficar vendo detalhes desses mundos abertos, essas coisas, porque aí eu me perco um pouco. Porque, na verdade, como a gente falou, né? É tão amplo que o camarada ali, ele tem que ter um tempo de dedicação também, que normalmente o indivíduo não fica mais no jogo tanto tempo assim. Ele possivelmente faz a missão principal, mas ele não vai ficar mais não sei quantas horas ali só fazendo side quest, então aquilo ali vira meio que um opcional. E só o camarada que realmente gosta muito do jogo, né, que vai se engajar naquilo ali até o final. De uma comunidade, um fórum que fica ali. Tem gente que sei lá, vive um pouco aquilo, né? Tipo, meses ali naquela parada. Já não é na minha praia, nunca foi, né? Agora, Lira, um ponto que eu acho que vale a pena a gente destacar é que esse período aí de, vamos dizer assim, 2 décadas, mais ou menos, anos 80 e anos 90, até meado dos anos 90, pelo menos, e depois já começa a ter internet, já começa a ter um outro nível, um outro volume de informação circulando. Mas quando você pega 1980 até, sei lá, 1995, possivelmente, além de pouca informação, a gente está falando do período da história dos videogames onde se teve possivelmente o maior avanço tecnológico num curto período de tempo. Você está falando aí de repente, 10 anos, cara, que a gente saltou de Pitfall para Altered Beast. A gente teve uma evolução. Antes de 1990, você já tinha PC Engine lá no Japão com jogos em CD, cara. Você já tinha Sega lançando Sega CD. Isso ajudava a fomentar toda essa questão de lendas a respeito, que eu quero falar aqui de lendas dos jogos, mas a gente tinha também muita expectativa e muitas lendas a respeito do que estava para ser lançado. Próximos consoles. Acho que a quinta geração foi a geração mais esperada e mais especulada de toda a história. Hoje em dia você vê, lançou aí Play 5 e Xbox Series, S ou X, mas a gente já sabe de tudo. A gente já sabe de tudo, já não é nenhuma novidade quando os caras chegam. Não tem nada ali de novo. Na verdade, essa geração foi tão absurda que nem jogo teve novo, né? Assim, foi como se trocasse a placa de vídeo do seu PC. Naquela época não, né? E naquela época você tinha muita especulação. Porra, eu lembro a respeito do Nintendo 64, quanto se especulou a respeito do Nintendo 64. Então, quando você vai atrás da informação, você tem muito o que dizer, o que especular e informar. Você gera um ciclo de informações que eu chamo de você pesquisar, receber informação e informar para alguém que também não sabe. Com a internet isso meio que dilui, porque todo mundo já sabe o que você está falando. Né? Então, a pessoa já sabe do que vai ser lançado, já tem uma previsão dos jogos que vem para 2020, o cara vai lá, pode entrar no site, ver o que vai rolar. E, enfim, a novidade ali, cara, para quem já acompanha os jogos, acho que para quem acompanha assim, uma sequência de jogos que vem, sabe? Sim. Tem muitos jogos claro, que agora são praticamente filmes, né? Então, eles abordam agora
coisa mais cinemática, digamos assim, e que agora você fica na expectativa de um filme praticamente, de uma grande história, vai entrar, vai jogar. Eu não sei, isso para mim não é novidade. Para mim, Ricardo Luiz, para mim não é novidade. Você não tem mais aquele choque, né, de ânimo assim, do que vem. Né? No 64, como você está falando, você tinha. Porra, o que aconteceu? Será que os jogos vão vir todos em 3D? Quais são os lançamentos? Ninguém te passava um catálogo do que ia acontecer, ninguém te passava uma prévia do ano. Não tinha isso. Eu pelo menos não lembro. Não tinha. Quando muito, você tinha. Quando muito, o que você tinha, assim, eram as revistas especializadas, que uma vez por mês traziam ali aquela atualização. Aí você tinha os caras de locadora, donos de locadora ou donos de estabelecimento que traziam coisas de fora. Então, por exemplo, você chegava numa locadora, o camarada de repente tinha jogos importados ali. Opa, aquilo ali já era um indicativo de coisas que estavam por vir. Você chegava num fliperama, você tinha uma sequência daquele jogo que você gostava. Então, opa, já sei que vem uma sequência por aí. Né? A novidade era você chegar na loja e ver que tinha. Sim. Ninguém tinha. Agora você tocou no ponto. Ninguém tinha informação sobre arcade. Sim. O que estava sendo produzido de arcade? Nenhuma revista falava sobre isso. Sim. Tá vindo um jogo aí. Cara, você chegava numa loja lá, alguém jogando Street Fighter 2. Porra, que isso? Sabe? Que maneiro. Então você ficava alucinado. Aí tinha gente que nem tinha visto um. Tinha gente que nem sabia que tinha um, assim, mas o 2 fez tanto sucesso, né? Aí começaram a procurar pelo 1, foi o contrário. Sim, sabe? Sim. E, pô, será que tem um? Eu lembro que eu vi o 1 primeiro. Eu lembro que em 86, quando o 1 foi lançado assim, eu lembro de uma lojinha no Barra Shopping, era um canto assim, onde ficava a praça de alimentação, tinha um fliperama ali muito maneiro. Ali tinha o Street Fighter 1. Cara, eu sei que fliperama é esse, Lira. Sabe que fliperama é esse? É daquela praça de alimentação onde tem um aquário. Ficava lá na parte de cima, lá no canto. Isso. Porra, foi muito ali, Lira. Joguei muito ali, Lira. Joguei muito ali. Era muito bom, cara. Tinha umas máquinas excelentes. Ali tinha umas máquinas excelentes e tinha a Playland também, que era o parquinho oficial lá do Barra Shopping, né? Na verdade, ô Lira, a gente pode até abrir uma aspas aqui do nosso programa, porque assim, muitas dessas lendas nasciam e circulavam dentro dos fliperamas, né? Das casas de fliperama, né, cara? E bastante, até porque aquela coisa, né? Lançava um Double Dragon. Se você olhava aquele jogo no Flipper, você ficava alucinado. Sim. Eu só sonhava com uma máquina de arcade daquela em casa. Só com o barulho das porradas dos caras ali, daquelas... Eu ficava alucinado, ficava vendo aquilo o tempo inteiro. Sim. E jogando quando podia, claro. Mas queria que aquilo saísse para Nintendo. Aí você passava um tempinho, aparecendo uma revista tipo Game Pro americana, o Double Dragon para Nintendo, quando você nem tinha aqui no Brasil. Aí, cara, você surtava, né? Sim. Surtava. Aí tinha um amigo seu que comprou, que vai te mostrar um dia, aí um amigo seu que tem uma amiga que tem um jogo desse, aí você já, caralho, já tá na minha frente, você quer o jogo, você quer ver como é que é o negócio. Também tinha muito isso, né, Lira, da galera que ia pro exterior, a gente até já falou isso aqui em outros programas, a galera que ia pro exterior e trazia as novidades, que era a maneira de você também se atualizar, se você tivesse alguém próximo, ou se você próprio pudesse ir pro exterior, certamente lá você visualizava as novidades, né? Alguém sempre tinha uma novidade, tinha um pai que era comandante, piloto, e que trazia alguma... Cara, sempre tinha isso. Dava uma inveja absurda do negócio. Mas, às vezes, você se beneficiava, né? Porque era amigo do cara e tal, aí, porra, o cara tinha as novidades. Entendeu? Numa boa. O pessoal trocava muita ideia pra casa um do outro e tal, e era fantástico. Né? Eu colava naqueles caras que eram os primeiros da fila de uma locadora. Então, chegava a novidade no locador, o cara já tava na fila. Entendeu? Eu falei, só me chama. Que aí, surgiu, veio o Sonic do Mega Drive, vambora, tô indo pra casa do cara. Rapaz, era sempre assim, era muito legal. Era muito maneiro, né? Era muito maneiro. Eu lembro que eu vi o primeiro Street Fighter. Street Fighter tem uma coisa engraçada que tudo lá com a região dos lagos, né? Eu vi o primeiro Street Fighter num fliperama que tinha lá em Cabo Frio. E lá eu vi o primeiro Street Fighter. Eu estive nesse fliperama muitas vezes, eu sei o que você está falando. Lá na Praia do Forte, grandão, assim, seja pra isso. Isso, clássico, isso aí. OutRun, eu vi lá. O primeiro OutRun que eu vi foi lá. Eles botaram um carro ali, na parte de fora, eu acho, do fliperama, e ficava um círculo de gente, cara, vendo aquilo.
Muito Então, o que maneiro. colocaram ali que eu não tô entendendo? Rapaz, foi um espetáculo aqui. Olha, teve vários jogos clássicos, ô Lira, que eu vi a primeira vez lá. O próprio Street Fighter, Golden Axe. Golden Axe eu comecei, eu joguei Golden Axe a primeira vez nesse fliperama lá em Cabo Frio. Elevator Action, que era um jogo que eu adorava quando era moleque. Elevator Action, cara. Eu era muito pequeno quando eu vi isso. Eu joguei lá. Final Fight, eu joguei lá em Cabo Frio também. Cara, boas recordações aí desses fliperamas, Olira. Excelente, cara. Fliperama arcade é tudo. Eu vivia nessas casas, jogando arcade e tal. E desde pequeno, né, porque eu era viciado, assim, pô, estamos falando aí, sei lá, de 84, pegando minha idade. Mas, cara, você via Karate Champ, sabe? Aqueles joguinhos, assim, Rally X, era tudo muito bom, você via novidade, assim. Depois começaram os joguinhos mais avançados, 85, 86, que você via os gráficos, assim, avançarem absurdamente. Sim, né? sim. Via aquele King of Boxer também, que era aqueles carinhas trocando soco no ringue, né? Era uma imagem isométrica. Fantástico aquilo, você dava um soco no cara, o cara ia parar lá na plateia. Sim, Porra, era muito bom aquilo. Agora, vem cá, vamos organizar numa ordem cronológica aí. Grandes mitos e lendas lá do Atari 2600, Lira. Por que a gente pode citar aí de mais legal desses mitos aí? Cara, tinha muita... Ó, eu vou lembrar de parte, porque tinha muita coisa. Tá? Mas tinha mito que era bem interessante. Um que eu sempre fiquei curioso de saber, porque assim, no Atari você não terminava os jogos. Sim, verdade. Ou você chegava num ponto em que era impossível continuar, a galera não sabia o que acontecia. A segunda geração, ela era uma geração que fazia meio que uma matemática no jogo, onde os níveis avançavam até você se ferrar. Esse era o objetivo do Atari, principalmente. Então você pegava o Mega Mania, aqueles bichos iam até você, cara, em ponto que você não podia mais desviar da nave. Né? Ninguém era maluco de chegar em 999 mil ali para zerar o negócio. Hoje você vê os caras fazendo isso. Né? O jogo para, tiram tudo da tela. É o final do jogo. A Atari é assim, ou dá um crash no número lá, ou some as coisas da tela. Essa é a matemática do jogo. Né? Ele não consegue mais calcular a pontuação e aí acabou o jogo. Cara. Não tem como, entendeu? Ou fica tudo ferrado os números, né? Porque o computador é diferente. Depende, é muito matemático o negócio, sabe? Ele vai até esse ponto, ele espera que você desista. É basicamente isso, a segunda geração. Claro que tem alguns jogos que tem uma história, terminam, vários tem, né? Mas muitos não, muitos são só níveis, né? Não tem o conceito de fase, o Atari quase não tem conceito de fase. Enfim, uma dessas coisas que eu esperava acontecer era o hoax, né, que existia na época, era de que o aviãozinho de River Raid chegava num porta-avião, num hangar e posava. Esse era o dito final de River Raid. Tinha gente que falava isso. Não, o avião pousa. E não tinha nada, né? Como eu tentei avançar para que isso fosse verdade, né? E, na verdade, cara, o que acontece ali? O jogo é muito, muito bem feito, né, para Atari, são várias telas até, consome bastante recurso, mas você chega a um ponto em que você começa a repetir as telas. Eu vi um cara jogando lá depois do YouTube, né, um ponto, repete a tela, até chegar a uma certa pontuação, né, um desses casos, em que a nave simplesmente estoura e acaba o jogo. Então, é isso. O final pelo qual você tanto se empenhou, na verdade, é você morrendo, né, no final. Porque começa a ficar em loop. Entendeu? Aquelas telas que você passa ali começam a ficar em loop eternamente. E o jeito do jogo acabar é estourar. Entendeu? É acabar na pontuação e a nave estourar. Pronto. É um jeito de encerrar para você dormir. Porque, na verdade, aqueles jogos do Atari, né, isso foi até um negócio que você comentou naquele episódio que a gente gravou sobre Atari, que eles não tinham ainda essa coisa da história, né, da narrativa. Era mais assim, era fazer pontuação e a máquina tentar te vencer no cansaço, né? Pois é, porque, olha só, Garcia, veja bem, da primeira geração para a segunda, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas olha a evolução das coisas. A segunda geração é a primeira delas onde você consegue ver personagens, você consegue ter um tema, sabe? Imagina isso, imagina você ver um jogo de Star Wars na primeira geração. É um sonho, entendeu? Então, a segunda geração ela consegue tematizar para você as coisas, você consegue ver tudo mais. Você tem que abstrair muitos personagens, né? Tem que abstrair muita coisa, tem muitas peças ali que
Sim. O cara tem que saber fazer um gráfico bonito para você ver a coisa. Na segunda geração isso é complicado. Sim. Mas eles já avançaram demais ali. Então, assim, como é que eu vou terminar o meu jogo? Como é que eu vou fazer isso? Certo? Então, eles viam ainda de uma forma, assim, matemática a coisa. Não, o jogo tem uma limitação, eu só posso colocar 4 fases para esse cara aqui, mas aí ele vai lá, dá um beijo, o herói dá um beijo na mulher e ele retorna a fase com mais dificuldade. Qual é a matemática computacional nisso? A matemática computa que os bichos lá começam a ficar mais agressivos, começam a ficar mais rápido, né? A bola passando por cima do cara fica mais rápida. E você o tiro vem mais rápido. Entendeu? Até ser impossível continuar. Tem um jogo que fez isso de uma forma assim, brutal, que é um jogo chamado Entangled. Não sei se você já ouviu falar. Não lembro. Como é que ele é? Do Atari. É um carinha que entra no labirinto. Né? É um carinha assim, ele fica no início da tela, e o labirinto ele vai subindo. É como se você entrar no labirinto, né? Só que o labirinto vai subindo, e você tem que ir descendo pelo labirinto, e ele vai... E, claro, tem paredes, tem dead ends ali, né? Mas tem maneiras de você cortar a parede, né? E você ir sempre pelo meio, você vai conseguindo passar o negócio. Então ele vai bem lentamente, depois ele começa a mudar de cor e ficar mais rápido, né? Ele só vai subindo mais rápido. Você tem que tomar uma decisão muito rápido. Cara, chega no terceiro labirinto, você já não consegue ir direito, sabe? Você até o momento que é impossível, né? Entendeu? Você não tem habilidade para lidar com o boneco mais. E assim, um jogo que você dura, sei lá, 5, 6 minutos no máximo jogando. Também, Lira, também tinha uma coisa nessa época que a questão de jogabilidade, muitas vezes a galera não estava aperfeiçoando ainda ao ponto que chegou nas gerações seguintes, né? Então, o camarada fazia um jogo desse e botava para vender e vamos que vamos. Porque tinha muito pouco recurso, Garcia. Muito, muito pouco mesmo. Você vê o que fizeram com o Adventure. É uma ideia fantástica para um recurso pequeno, porque você vai ver que é um guerreiro um quadradinho. Sim, sabe? Isso é uma coxinha, mas é tão fantástica a ideia do cara de botar um Adventurezinho ali no Atari, que é um clássico. Sim. O Adventure é um clássico. Por falar nisso, tem um easter egg do Adventure que era falado na minha época, né? Não sei até que ponto foi isso. Porque o Adventure, ele tinha três níveis. Sim. O primeiro era bem facilzinho, você pegava o troféu lá, levava pro Castelo Amarelo. Aí o 2 e o 3 era maior, né? Você tinha um labirinto lá que era escuro, aí você... Aí o cara simulando ali, né? O bonequinho com uma lanterna acesa, uma tocha ali, pelo labirinto, até você chegar no Castelo Branco. Tinha um Castelo Branco ali, era um terceiro castelo. Aí tinha um Ronks, cara, que eu tentava que nem um louco achar esse castelo, que era um Castelo Vermelho. Seria o quarto e último nível, né? Diziam que não tinha nível. Era um ponto do labirinto, porque assim, no labirinto você às vezes usava ponte para cortar caminho. E aí falavam que tinha um ponto no labirinto, onde você usava ponte, que levava para um Castelo Vermelho. Rapaz, eu fiquei doido, né? Porra, cadê o Castelo Vermelho, cara? Cara, sério, era uma sacanagem, né? Era sacanagem isso. Como aí, você tentou encontrar o caminho para esse castelo? Eu falei, cara, onde é que está o Castelo Vermelho? Aí depois existia, claro. Você vê que o labirinto é limitado, coisa e tal. E não tem. Né? O único easter egg que tem ali é o nome do programador que sai numa tela lá, você tem um caminho para chegar. Sabe disso, né? Sim. Essa história é clássica. O nome do carinha ali, porque a Atari não colocava o nome dos caras. Aí o programador foi lá e colocou numa tela secreta. Eu tinha um boato que eu particularmente tentei, né, encontrar uma fase onde... lembra do Berserk, o jogo do Atari também? Que você claro. Porra, matava os robozinhos, coisa e tal. Você lembra que se você ficasse demorando muito numa tela, aparecia uma bolinha vermelha com uma carinha simpática, que aquele bicho era o terror, né? Que você não conseguia derrubar. Você não conseguia matar aquele bicho e ele ia ficando mais rápido e te perseguia. Então, não sei de onde saiu isso, mas eu achava que em algum momento eu ia chegar numa tela que eu ia enfrentar aquele bicho só. Rapaz. E na verdade não existe tal tela e eu nunca fui muito longe também, porque é aquilo que você falou, vai chegando uma hora que o jogo vai ficando insano na velocidade e aí, cara, você não consegue mais, você é vencido pelo cansaço. Por mais habilidade que você tenha, você não consegue mais acompanhar o ritmo da coisa. Eles faziam isso, às vezes, para você dar dinâmica ao jogo, porque tinha gente que deixava o jogo parado, né? Deixava o robozinho lá do outro lado da parede atirando sozinho, aí, entendeu? Então, assim, às vezes colocavam algumas coisas para que o jogo pudesse terminar ou resolver.
Seguir um curso, né? Que pegava, era inteligente isso. Porque não tinha pausa no Atari, né? Você não podia pausar o jogo lá. Sim, é verdade. Isso, né? Então, agora, tem uma lenda forte aí também do Pitfall, né, cara? Tem do Pitfall. Do Pitfall, que todo mundo acreditava que teria um final também, que o nosso amigo herói lá chegaria em algum lugar. O final tem. O final tem, assim. Mas algumas pessoas contavam finais que, né, pegava uma mulherzinha, pegava não sei o que lá. Sempre tinha alguém que inventava uma história ali que ele... A galera era mentirosa, né, Lira? Se tem uma coisa que a gente pode tirar disso é que o ser humano é um bicho mentiroso, né? Gosta de inventar. Muito. Inventava, mas assim, também inventavam da invenção, né? Porque tinha gente que dizia para eles que era tal coisa e aquilo se propagava simplesmente. Então, o Pitfall, assim, eu sabia que tinha um final, porque eu tinha um cartucho na época que era americano, não sei como eu consegui aquilo, mas ele tinha uma instrução atrás. Aí, eu pedi para alguém ler inglês para mim, na época, então, era moleque. Aí ele falava, olha, o objetivo dele é pegar não sei quantos mil de ouro. Então, seria o objetivo final. Se você conseguisse aquela quantia, zerava o jogo. Então, tinha objetivo. Só que eu não conseguia chegar naquela quantia, não conseguia pegar os ourinhos que tinha ali. Agora você consegue, porque tem uma forma, né? Tem um jeito de você passear ali por baixo e tal, cortar caminho, tem uns macetes que você consegue pegar todos os tesouros. Aí quando você pega todos eles, você realmente termina o jogo, que é o boneco parado na tela. É isso que é o final do vídeo. O jogo termina... uma sensação que você tem... A sensação que você tem é que o jogo travou, né? A sensação é sempre de que você foi roubado. Assim. Mas peraí, eu cheguei até aqui, consegui fazer toda essa porra pra você travar o boneco. Não, então, essa era a segunda geração. Não existia nenhum congratulations nessa época. Eu não precisava nem o trabalho de fazer isso. Terminou, tocava uma musiquinha no máximo. Aí ficava mudando de cor, lembra? Sim. Ficava a tela mudando de cor. Acabou, sabia que estava terminado o jogo. Era muito louco, né? Talvez eles nem esperassem que a gente terminasse ou se empenhasse em terminar, né? Cara, não tinha, não esperava mesmo. Já jogou aquela insanidade que é a Frostbite? Lembra desse jogo? Lembro, esse jogo é, fantástico. De vez em quando eu ainda ligo aqui na TV Box aqui pra jogar. Esse jogo é insano. Chega um momento ali que você não tem como pular no gelo e voltar o bicho vai te derrubar, sabe? Então, assim, é pra acontecer isso mesmo, sabe? Larga o Atari, vai dormir, porque o jogo vai continuar ali até você se ferrar uma hora. Não tem mais o que fazer. Sim. Agora, Lira, a gente falou aí de fliperamas. Fliperama também tinha muita boataria. E você lembra dos mitos a respeito de Mortal Kombat ou do próprio Street Fighter? Lembra que tinha aquele Street Fighter pirata que a galera... Eu lembro que sempre se falava em liberar jogador. Mortal Kombat eu nunca acompanhei muito, eu nunca gostei de Mortal Kombat, sendo bem sincero. Eu via Mortal Kombat, né, claro, mas eu lembro do mito do Street Fighter em que você liberava um certo jogador. Isso antes daquelas versões lá, né? Então, assim, fazendo não sei o que, libera o jogador tal, não sei o que e tal. Eu não lembro agora de que jogador, mas sempre se falava nisso. Eu acho que a partir dessas boatarias, eles até fizeram as edições especiais pensando nisso. Exatamente. Então, começaram a ver as edições onde você jogava com o Vega, com o Michel Bison, aí você liberava outro cara lá. Aí eles começaram a dar acesso a isso, que foi bem interessante. Quer dizer, a própria questão da boataria ali sobre os jogos, de certa maneira, ajudou a retroalimentar a indústria com ideias, né? O que eles poderiam fazer. Você tem recurso, entendeu? Você tendo recurso, o cara vai lá e faz. Nos jogos, antigamente, não tinha esse recurso. Você não tinha para onde seguir. Entende? Então, a coisa beirava o absurdo sempre. Tanto do lado do host, quanto do próprio lado do jogo em si, porque não tinha um sentido. Você quer ver um jogo que não tinha sentido na Atari? Chuck Norris. Cara, esse jogo, eu adorava esse jogo. Eu adorava. Acabei comprando o jogo, né? Eu tinha pegado emprestado amigo meu, depois falei, cara, eu tenho que zerar essa porra. Se chegar no Chuck Norris, é um jogo bem simples, assim, né? De porrada e tal, mas você tem um limite ali de 5 minutos, eu acho, 7, 5 minutos, pra você chegar no castelo. Você chega no castelo e os bandidos lá começam a piscar, a hora começa a piscar. E você senta a porrada nos caras e não acaba.
Não acaba. Você fica, o negócio é assim, você toma uma pedrada ali, morre, alguma coisa assim, você inicia ele mesmo. Ele nem faz você voltar. E você fica eternamente dando porrada nos caras, sabe? E, cara, eu nunca consegui passar daquilo. Nunca. Aí surgiu um amigo meu, uma botaria, na época, falou assim, cara, você tem que dar 32 porradas em cada um. Eu falei, como é que é? Depois de 32 porradas em cada um, você passa do castelo e vem um espadachim. Porra! Eu falei, cara, que isso? Aí eu tentava, alucinadamente, fazer isso. Né? Mas eu nunca conseguia dar 32 porradas. A realidade das coisas, você não tem um final, você não passa de castelo nenhum. Sim. Tá? Os bonecos ficam piscando até sumirem completamente do tela. Você vive dando porrada neles e vai sumindo um por um. Um cara conseguiu fazer isso, ele chegou num tempo muito bom lá no castelo e ficou ali até os bonecos sumirem. Acabou, sumiu. Os 30 segundos finais do jogo, o cara ficou ali rodando o castelo, não tinha saída nenhuma. Era esse o final do Chuck Norris. E não tem espadachim também nenhum. Não tem espadachim nenhuma. Jamais. Não tem. Entendeu? Aí o cara fala, pô, tem um espadachim bizarro, cara. Aí você não consegue passar, o cara te bate muito, é muito foda, não sei o quê. Os caras exageravam muito a parada, cara. Mas era muito divertido, porque isso ficou isso na cabeça, né, cara, até hoje. Pô, falavam, ó, tem outro também, ó, Decathlon 2. O que falava de Decathlon 2? Que tinha natação. Porra, tem natação. Cara, eu rodava as lojas em busca de Decathlon 2, em Niterói. Porra, tem Decathlon 2? Não, tem esse aqui, não sei o que. Tem um, não, eu quero 2. Alguém tinha que dizer pra mim, meu filho, para com a perseguição, porque não existe isso. Só que, na verdade, cara, as pessoas não estavam tão enganadas assim. Eu fui ver depois. Porque o Atari tinha acabado de lançar um jogo chamado Summer Games, alguma coisa assim. Ah, tá. Tinha natação, eram umas Olimpíadas com natação. E que provavelmente algum espertaralho de locadora que botava esses títulos, né, botou lá Decathlon 2. Sim. Tá entendendo? Isso era comum demais. Cara, eu aluguei uma fita chamada River Raid 3. Eu também. River Raid 4 na locadora. Tá? Isso era foda também, porque você tinha as versões piratas e tinha a malandragem dos caras de locadora ou de pequenos estabelecimentos para tentar aumentar a popularidade, fazer um jogo surfar na popularidade de um outro jogo, né? Isso. Cara, eu falava assim, pô, já vi o River Raid 3, não sei o que lá. Cara, você tinha certeza que existia esse jogo. Mas alguém tinha pirateado a parada lá pra botar um River Raid bem diferente, assim, tinha aqueles spins do lado da tela, né? Aquelas coisas bem bizarras, assim, a Atari sempre tinha aquilo. Mas era uma tela toda estranha, assim, cara, com umas paradas. Pô, e era bem difícil o negócio. E colocavam lá, cara. Aí tinha o River Raid 4 também, se passava com umas nuvenzinhas. Era algum outro jogo, claro, né? Mas não era River Raid, porque o próprio River Raid 2, parece, foi lançado no final da Atari. Não sei se você soube disso. Lançaram o River Raid 2, só que foi lá no final da Atari. E não foi nada, assim, de grande coisa. Não foi nenhum grande sucesso, né? Não, mas a locadora tinha locadora mágica, né? Tinha. A locadora conseguia o cartucho do 3 e do 4. E de repente até do 5, Lira. Não, se bobeasse, se deixasse, vai. Ó, surgiu de nada novo aí, bota aí, Revense. Eu também tive minha revanche, cara. Uma vez eu sacanei também. Sabe aquele jogo Sneak and Peek? Esconde? Rapaz, eu fiz uma parada que deixou o nego bolado, assim. O nego ficou tentando aquilo há anos também. Eu tive minha revanche. Eu cheguei pros caras e falei assim, cara, sabia que dá pra acessar o segundo andar da casa? Maluco, pra quê? Porque a casa por fora era uma mansão de 2 andares. Aí eu falava assim, você tem que ir no quarto roxo. E naquela porta ali do armário, você tem que ficar tremendo o boneco que nem tipo Decathlon. Ele tem um jeito ali, você bota ele no canto, você fica tremendo ele que nem Decathlon, ele sobe. Ele vai parar num outro tipo de sala. Aí eu falava que lá em cima tinha suíte master, um quarto de brinquedo e uma cozinha pequena. Cara, pra quê, mano? O nego tentou isso muito tempo, assim. Aí chegavam pra mim anos depois, cara, você é um mentiroso, mano. Não existe isso. Porra, o pior de tudo, assim, o jogo de pique-esconde, que se o cara não encontrasse também a passagem secreta, ele não ia achar você nunca, o jogo tava acabado. Nunca, nego não percebeu isso, entendeu? Mas o lance era tentar, cara. Cara, porque assim, as histórias eram sempre espetaculares pra você, mas o cara tentar. E a casa tinha 2 andares, meu irmão. Então o cara raciocinava, porra, não tem por que o cara fazer uma casa dessa e não ter um segundo andar, tem que ter uma passagem pra lá, meu irmão. Isso botava a imaginação do cara a 1000 por hora, né? Era assim que funcionava a coisa, entendeu? E eu mesmo queria que tivesse esse acesso, então eu botei isso na frente.
Falei, agora o livro vai ter também. Fica, uma parte era a nossa própria imaginação que ganhava asas ali e fazia com que essas histórias prosperassem. Agora, tem uma que é um boato que, na verdade, veio até como uma brincadeira de 1º de abril, por aquela revista EGM, que depois a Capcom incorporou ao Street Fighter, que era a ideia do chefão mais bizarro que o próprio Mr. Bison, né? Que depois virou o Akuma. Hoje, os jogos de Street Fighter têm o personagem Akuma, mas dizem que foi muito inspirado nessa brincadeira que a EGM fez numa edição lá, que se você chegasse e zerasse o jogo ganhando todos os rounds de perfect, sem levar nenhum dano, né? Nossa, eu falei agora a linguagem do fliperama mesmo, né? De perfect. Mas era uma coisa assim, impossível você enfrentar o Shenlong, que era o mestre do Ryu. Esse boato começou, porque não sei se você vai lembrar, o Ryu, quando ganhava, uma das falas dele da vitória era algo assim: You must defeat Shenlong to stand a chance. Você tem que derrotar o Shenlong para ter uma chance comigo. Cara, eu lembro dessa fase, mas eu nunca entendi. Mas na verdade porque isso era uma tradução, uma localização mal feita. Porque porque o que eles queriam dizer ali era aquele golpe, o Dragon Punch, que era aquele gancho voador que ele soltava. Aquilo ali na tradução do japonês, eles mantiveram Shenlong, mas aquilo ali queria dizer o soco do dragão, algo assim. Então daí eles fizeram a brincadeira de 1º de abril e isso pegou. Muita gente acreditou e ficava lá tentando zerar o jogo sem levar nenhum dano. E a Capcom reza, aí outra lenda, né? A lenda da lenda, reza a lenda que a Capcom se inspirou nisso para fazer o Akuma. Depois veio para aparecer nas versões do Super Street Fighter 2 e na série Street Fighter 0 e Alpha, que aí você começa a ter a presença do Akuma, né? Mas a ideia do personagem secreto veio dessa brincadeira. Muito legal isso. E tantos outros, né? Se você pegar Mortal Kombat também, tinha no primeiro, né? Você tinha aquela bruxinha que passava voando na fase do The Pit, ela passava em frente à lua, assim, passava uma bruxinha numa vassoura. Você tinha a questão de jogar com Reptile, e depois surgiram tantos boatos a respeito do Mortal Kombat, que quando eles chegaram no 3, eles meio que incorporaram todas aquelas ideias. Então apareceu uma porrada de ninja, né? Além do Reptile, apareceu o Smoke, apareceu o Ermac, Noob Saibot. Nossa, apareceu uma opção de coisa que a galera ia aloprando. Eles também criaram isso é muito bacana. Eles criaram eles deixaram ali vários ganchos, né, para que eles pudessem gerar essa dúvida na galera, e depois eles se aproveitaram disso de uma forma muito inteligente também. Por isso que entre o Street Fighter 2 e 3 surgiu uma porrada de versão. Eu sempre achava que já tinham lançado o 3 e nunca tinha. Não, era o 0, não sei o que lá, era Super, não sei o que lá. Eu falei, caramba, mano, quando é que vão lançar o 3? Mas eles faziam um aprimoramento. Também existia muito aquela coisa, né, porque exatamente isso, o lance dos jogadores ali era acompanhado, os caras lançavam uma versão, não sei se era tudo oficial, devia ter coisa ali que era chinelada ali, que, não sei, tinha um Street Fighter lá que você soltava 1000 bolas na tela. Esse era o piratão. Piratão. Então. Que a galera chama aqui no Brasil, Olira, de Street Fighter de rodoviária, que era o piratão. Mas já ouvi falar também, Olira, que muitas das coisas que tinham nessas versões alteradas, a Capcom meio que incorporou depois. A questão de você ter uma magia mais poderosa, você ter uma jogabilidade ali mais rápida, né? Do personagem ser super veloz. Então, assim, eu acho que essas versões piratas aí, hackeadas, vamos dizer assim, elas acabam servindo também pro fabricante poder ver na prática uma porção de coisa que de repente ele queria experimentar, mas não ia botar o dinheiro dele na reta, né? Porque assim, a coisa da luta contra, ela é muito rápida em termos de finalização, porque é um jogo que se finaliza mais rápido no arcade, né? Então você fica ali jogando aquele jogo pelo tipo de combate mesmo, você não tem a intenção de finalizar exatamente o jogo desse, né? Pô, vou zerar, vou chegar no Mr. Bison, vou chegar no... Qual é o nome daquele bicho lá do Mortal Kombat, o último? Que tem era o Goro, o monstro, né? E o Goro era o Shang Tsung.
Assim, você chega nesse bicho porque você já tá muito craque e você vai passar deles e vai gerar um final lá. Mas, assim, esses jogos, eles não ficam quietos porque o cara vai ficar jogando aquilo sempre, né? E quer desafios novos. Então, é assim que as empresas adotaram, né? Pensaram nesse tipo de esquema. Sim. Né? Entendeu? São desafiantes. Tem 10 desafiantes. Mas acabou com os caras, acabou. Você vai chegar lá, né? Uma coisa assim, botou ficha ali, matou os caras, você vai chegar lá. Agora, Lira, um capítulo à parte nessa história de lendas e mitos a respeito dos jogos, eram as caixas e o material que vinha, manual de instruções e tudo mais. E aí, muitas vezes, tinham coisas ali que davam a entender que aconteceria alguma coisa no jogo. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar 3 exemplos aqui do próprio Mega Drive, né, de jogos que eu tive e que davam a entender que existia alguma coisa ali no jogo, porém não tinha. Eu tive, por exemplo, aquele jogo do Alex Kidd e o Castelo Encantado. Foi o único do Mega Drive, né? Foi o único do Mega Drive. Inclusive, esse final de semana, cara, eu acordei domingo de manhã e botei pra jogar um pouquinho, curti um pouquinho. É legalzinho esse jogo, cara. A galera critica muito, mas eu tenho uma relação afetiva com ele, né? É a única continuação existente do Alex Kidd, né? Porque é um jogo completamente maluco, assim, nenhum deles se corresponde ali. Nossa, o Enchanted Castle ainda deu um tapa ali, parecendo com o primeiro Alex Kidd, não foi isso? O problema acho que era esse, porque a galera comparava com o Alex Kidd lá do Master, que era um jogo bom o bastante para ser considerado páreo pro Mario, né? Pro Mario 3. E esse do Mega Drive tem os problemas ali de jogabilidade, tem poucas fases, mas assim, não é um jogo horroroso de tudo, né? Mas aí, na caixa do Alex Kidd, tinha uma ilustração ali. E eu olhava para essas imagens aqui da capa, exatamente essa capa aqui, que era igual a capa brasileira, que era exatamente a mesma arte que era trabalhada lá no mercado norte-americano, né? Sim. E eu, por exemplo, achava que eu conseguiria sair do castelo, chegar em alguma fase aqui fora do castelo, porque aqui na capa aparecia um caminhozinho até o castelo. E, na verdade, não tinha essa fase, né? Isso na verdade, não, assim, era coisa de criança minha. Eu olhava para a ilustração e imaginava, né? Era nossa... Tá na contracapa desse jogo? Não, na parte da frente mesmo, na parte da frente. Ah, sim. Mas era aquilo que a gente estava falando até a respeito do Atari. A gente olhava as ilustrações e viajava naquilo ali, porque esse mercado naquela época trabalhava muito com a nossa imaginação também, né? Agora, por exemplo... No jogo dos Caça-Fantasmas, que foi lançado aqui, cara, na contracapa, uma das fotos do jogo que tinha, que a embalagem do Mega Drive tinha aquele padrãozinho, né? A capa e na parte de trás um texto e 3 fotos da tela, né? Certo. E aí tinha uma imagem daquela, cara, tinha uma imagem aqui que aquela tela não existia no jogo. Era uma montagem. E como é que eu sei disso? Porque eu liguei, eu lembro que a Tectoy tinha um serviço de hotline para você ligar e tirar dúvidas. Então eu liguei, cara. Eu liguei porque eu queria saber como é que chegava naquela tela. E aí, quando eu liguei e perguntei, a menina que me atendeu falou: olha, essa tela aí é só uma montagem, ela não existe no jogo. Ah, que raiva, cara. Então eu fiquei assim, porra, cara. Sério? Cara, a tela não existe. O nego me sacaneou aqui, a tal tela não existe. Pode ser uma tela de teste, cara. Pode ser alguma coisa assim de teste, realmente. Tem muitos personagens. Você tá falando disso, tinha personagens nos encartes dos games que eles não apareciam nos jogos. Teve um rapaz aí que mencionou o Super Mario Bros. 2, eu acho que era o Super Mario Bros. 2, onde tinha um daqueles bonequinhos, né, que andava assim, que você atirava eles, que era cinza. Era um bonequinho cinza e tinha um nome lá. Diziam que ele perseguia você. Nunca vi isso no Mario 2. E nem vi encarte para saber disso, mas o cara anotou isso. Ele falou, cara, não tinha esse boneco. Então, parece que ele fez algum cambalacho lá, alguma coisa que ele fez. Ele descobriu no código do jogo, parece. Ele mexeu no código. No código tinha um personagem lá, tinha um ícone lá que aparecia o boneco. Ele tinha realmente sido programado. Cara, ou ele acessou um lugar lá que não era acessível, praticamente, ou ele mexeu no código para voltar, para aparecer o boneco. Tá entendendo? Isso é porque muito louco, né? Ele era esperado, né? Ele foi programado para aparecer mesmo no jogo. E ele perseguia você mesmo.
É o cara aqui, ele existe. Eu falei, caralho, mano. Então, tem coisas fenomenais, assim, sabe? Que você só descobre que tá ali quando você vê o código. Esse lance de que eles agora há pouco tempo pegaram vários jogos da Nintendo e o código deles, né, pra abrir, pô, vai revelar coisas pra caramba ali, cara. Vai revelar muita coisa ali pra quem fica buscando easter egg, coisa de manual e tudo mais. Vai ver muita coisa ali que tá dentro da programação, mas não aparece no jogo em si. Sabe? Isso é muito maneiro, né? Mas muitas coisas inconcluídas, né? Sim. Ou não tiveram espaço para fazer também, porque o jogo, o Nintendo, eles puxavam muito, né, da capacidade da Nintendo para fazer o jogo, não abria muito espaço para isso. Eu acho muito curiosa essa parte, principalmente do material que vinha com o jogo. Às vezes, sei lá, uma equipe de uma empresa pegava aquilo ali e fazia de qualquer jeito, porra, sabe? Não tinha... Há exemplo do que algumas empresas faziam com o lançamento de jogos japoneses, quando vinha para os Estados Unidos, o cara fazia uma capa que não tinha nada a ver, fazia um negócio que, sabe, uma arte que não tinha nada a ver. Mas aquilo ali era o que o público tinha, era o que a gente tinha, então virava meio que uma referência do que você pode encontrar naquele jogo e o que você não pode. Então aquilo às vezes era uma base. O americano às vezes mudava tanta coisa, porque às vezes o japonês tinha uma intenção, ou fazer de uma forma, o americano ia lá e tinha que meter a mão. E nem sempre era muito bacana. O americano tinha uma cabeça muito boa para o jogo, mas nem sempre era uma coisa boa. Eu não vou dar muito detalhe aqui, mas um deles era, por exemplo, o Final Mission, um jogo bem interessante, né, de dois, era exatamente um Contra, só que eram dois caras voando, assim, atirando laser. E as fases dificílimas, né? Chegando ao ponto de ir para a locadora como Contra 3, outra machadada aí da época da Atari, mas na época da geração. Eu pegava a fitinha como Contra 3, botava lá, era Final Mission. Eu falei, mano, deve ser Final Mission Contra 3, né? Mas não era da Konami, era da Natsumi, o que me confundia. Na verdade, era Final Mission, não tinha nada a ver com Contra, mas era bem parecido. Para dar uma escamoteada, para não parecer Contra, o americano foi e botou um tal de SCAT, S-C-A-T. Aí botou um cabelinho pintado de azul, umas pequenas modificações. Então eles faziam muito isso. Tem o clássico. Ô Lira, tem o clássico que é a arte do jogo do Bomberman, né? Que não tem nada a ver. A arte japonesa é o bichinho, aquele bichinho ali, personagem cartunesco. Na arte norte-americana, eles botam um cara, assim, com um capacete, como se fosse um astronauta ali, lidando com a bomba. Porra, um negócio bizarro, não tem nada a ver com o jogo. Mas é porque muda muito, cara. Muda totalmente a cultura. Então, sabe, é muito diferente mesmo. Os caras têm que fazer esse trabalho a todo momento. Muito jogo japonês deixou de ser lançado por conta disso, inclusive. Tempo que eles não tinham disposição para atender certos jogos. Porque um queria mudar muita coisa, não dava. Teve muito disso, mas Ô Lira, pra gente encerrar, como a gente falou mais cedo, da 4ª para 5ª geração a gente teve muita expectativa. Tivemos muitos boatos também, né? Sobre o lançamento de CD-ROM para Super Nintendo, que depois virou PlayStation. O que você destacaria aí como os principais boatos de hardware? Eu acho que eles chegaram a fazer o CD-ROM para Super Nintendo. Sim. Teve o protótipo. Então, assim, muita coisa que eu achava que era boato não era, cara. Por exemplo, Nintendo na TV, achava que eram boatos, Super Nintendo com TV. Fabricaram o Super Nintendo com TV. Tinha muita coisa que eu descobri depois, o modem, cara. Cara, sem sacanagem, teve modem até para Atari. Porra, nunca imaginava isso. Então, você vê que como eles avançavam nessas coisas de periféricos, eles inventavam tudo que era avanço para esses. Então, assim, porra, eu sinceramente, cara, eu não sei, assim, de muitas versões que fossem realmente boato, porque nesse lance do hardware em si, eu acho que era real, entendeu? Acho que nem sei dizer agora o que seria um boato, assim, de verdade, sabe? O que eles teriam lançado de videogame, assim. Tinham coisas espetaculosas que eu nem até descarto, mas era mais na área de computador, sabe? Eu lembro particularmente, como você falou, né? Os hardwares, todos eles se confirmaram. Agora, muita coisa que às vezes era apresentada como se fosse capaz de fazer muito mais ali. Eu lembro principalmente na época do Nintendo 64, que se falava muito em realidade virtual, em gráficos poligonais. Nintendo 64, PlayStation e o Sega Saturn, né? E tinha muita expectativa em relação a
a qualidade gráfica dos jogos. Eu lembro que a comparação era sempre assim, na época a Nintendo tinha feito uma parceria, acho que com a Silicon Graphics, e aí a Silicon Graphics é que tinha feito os efeitos, dado hardware para fazer os efeitos do Exterminador do Futuro 2, com o Exterminador lá de metal líquido. Porra, então você tinha uma expectativa de ter um nível de realismo ali nos jogos que, na verdade, não foi nada disso, né? O realismo a gente tem hoje, depois de 3 gerações. Né? Exato, mas... Pô, mas naquela época você tinha, sei lá, GoldenEye 007 com aqueles bonecos quadrados lá, que parecia feito de boneco do Minecraft, né? Então, você esperava a realidade, porque a realidade, nesse sentido, era você ter o 3D real, né? Você podia andar pelos lugares e ver tudo girando, você ter uma panorâmica do jogo. Então, mexer câmera, uma coisa que, quando passou a ser possível, o pessoal ficou alucinado, né? Você pega uma panorâmica aí, você vê 360 na tela. As pessoas esperam... Só que, assim, o problema do poligonal é que ele teve que fazer muita traquinagem ali para parecer que era 3D, né? Às vezes era uma imagem fixa ali, mas ela dava uma impressão de 3D. Então, o cara não podia sair usando recurso de polígonos no game, porque estourava a memória do jogo. Uma empresa como a Silicon Graphics era importante demais nessa área, porque ela era específica disso. Eu não sei se ela tinha um computador próprio, eu acho que ela tinha. Eu acho que sim, Lira. Eu acho que sim, que ela tinha estações próprias de trabalho que ela desenvolvia. Então, era próprio para isso, mas era assim, para sistemas grandes, o pessoal usava para engenharia, uma série de outras coisas, cinema, né? Era muito complicado. Então tem que começar a ter um entendimento aí. Mas é onde eu acho que eles erraram muito. Porque no caso do Sega Saturn, por exemplo, eles geraram uma arquitetura lá que era dificílima para você programar. Sim, né? sim. Era tão especializado aquilo, mas trabalhar com 2 processadores ali era um problema sério para quem ia programar. A minha expectativa do 64, por exemplo, também foi para o Halo, porque eu esperava que eles fossem fazer uma fusão de 2D com 3D. A gente fosse gerar um 3D ali aos poucos, mas não, tudo que era jogo deles era 3D. Eu achei aquilo muito, muito ruim. Muito ruim. Isso também foi um problema na época, né, Lira? Porque, de repente, o mercado todo investiu no 3D e a gente aceitava porque era novidade, pra gente tudo era legal, mas hoje, quando você vê, era um negócio bem porcalhão, né? Acho que foi uma etapa da evolução, mas eles poderiam ter trabalhado mais com os gráficos tradicionais para fazer essa migração, só que era a febre do 3D, né? Era a febre do 3D. Todo mundo queria lançar só jogo em 3D e a galera deixou as outras tecnologias meio que de lado. Pois é, cara, mas você tem um lance chamado adaptação para isso, sabe? Não sei se você lembra de um jogo chamado The Legend of the Mystical Ninja. O japonês era Goemon, alguma coisa. Era um mó barato, um jogo japonês, assim, de 2 carinhas que viajavam pela China, o Japão, e tal, sei lá. Enfim, era uma história meio mística, né, desses carinhas e tal, mas era muito engraçado. O Super Nintendo, assim, esse jogo fez um sucesso grande, da Konami, para variar, um espetáculo o jogo. Né? Muito divertido de jogar. Cara, fui jogar no 64, né? Assim, eu tinha o 64, quando fui na locadora eu peguei imediatamente esse jogo. Eu falei, pô, deve ser um avanço muito bacana. Cara, quase completa decepção. Larguei o jogo, sabe? Por quê? Porque você tinha que ficar percorrendo espaços enormes, não sei para onde eu ia direito, não tinha muita orientação, eu ficava conversando com os bonecos, mas agora os espaços eram muito grandes. Então, até chegar no boneco, até você lembrar, voltar para fazer uma outra missão, entendeu? Não tinha aquela dinâmica de você bater nos bonequinhos, pegar as paradas e entrar nas lojas, comprar, se alimentar, fazer arte marcial e avançar, entendeu? O jogo exige dinâmica e não tinha mais isso. Sabe? Então eles não fizeram adaptação. A adaptação é necessária, entendeu? Você tem que ter uma dinâmica do jogo. E aquilo se perdeu muito na versão do 64. Né? Para não falar de outros jogos também, que, cara, foi uma completa decepção, tipo Shadowgate. Eu não jogava mais, então não tem mais graça isso. Sinceramente falando, eu aproveitei pouco o Nintendo 64 por conta desses radicalismos de jogos, assim, então eu não sei por que fazia. O Mega Man 64, outra bosta também. Porque tudo tinha que ser em 3D, né? Então ou você engolia aquilo ali, ou não jogava nada. Não dava, cara, sabe? Eu entendo que alguns jogos tiveram que ter uma evolução, tipo Prince of Persia 3D. Eu nem sei se foi pra 64, se foi para outro sistema. Mas, porra, na época foi visto assim, ok, um Prince of Persia 3D interessante, mas não foi muito legal. Depois fizeram uma evolução muito maior pro jogo, que foi o Sands of Time, que aquilo ali foi, porra, espetacular. Espetacular. Outro mundo de Prince of Persia, né? Quando você já tinha uma capacidade gráfica muito mais avançada para PlayStation, que era o PlayStation 2. Mas nessa época, nesse termo ainda dos gráficos poligonais de 64, isso para mim até naquela época mesmo assim não funcionava muito não. Castlevania foi outro que eles estragaram muito.
E aí onde o PlayStation fez direito, que foi o Symphony of the Night. Então, enquanto Sim, o 64 voltando também lá para totalmente ao baixo, tradicional, né? porra, cara. Por quê? Porque eles respeitavam muitos jogos em 2D ainda. Esse foi o lance do PlayStation, entendeu? Eles faziam um meio termo. Vai ter jogo aqui de 2D e vai ter jogo de 3D. E faziam o melhor possível. O PlayStation foi um espetáculo por causa disso também. Ô Lira, acho que cabe como menção honrosa aqui, nessa boataria de hardware, a Atari, que a Atari retornou nesse momento aí, teve seu polêmico videogame Jaguar. A Atari era uma espécie de Dom Sebastião do mercado dos jogos eletrônicos, todo mundo ficava esperando que ela voltasse em algum momento, mas ela, quando voltou para esse fiasco do Jaguar. Mas ela anunciava nas revistas, nas publicações especializadas, ela falava sobre um projeto para além do Jaguar, que eu acho que era o Panther ou algo assim, era o nome de um felino também, e isso ficou só na boataria, né? A Atari, na verdade, o Jaguar já foi um negócio que, se alguém comprou só na base do Rox mesmo, como você falou, que eles prometiam muita coisa, mas o videogame não entregou nada, né, Lira? Não vingava, não. Porque, cara, tem muito projeto que precisa ser cancelado por conta de muitos riscos que a empresa assume. Eu acho que a Atari, assim, salvo engano, cara, eles deram muito tiro na água, sabe? Desde que achavam que os 5.200 fosse dar certo, na coisa, eles não geravam uma expectativa, assim, por exemplo, se eles tivessem lançado, por exemplo, o 7800, esperado, né? Para lançar o 7800 com vários jogos, vários títulos já engatados ali diferentes, acho que eles tinham uma chance de competir com a terceira geração. Então não foi isso, sabe? E aí avançaram pro... Depois do 7800 foi qual? Veio, tipo... O 7800 foi o último ali daquela fase, né? Não teve o Shed também? Mas era já porque tinha versão computador também, né? A Atari já estava mais migrando para a área de computadores, né? E aí ela só volta com o Jaguar. Ela só volta com o Jaguar e tem o portátil, né? O Lynx. Na parte do Atari computador, ST, sei lá, o Atari 800 ST, alguma coisa assim, eles foram bem, cara. Eu lembro que tinha gente comprando o computador da Atari, assim, ia bem. Mas, claro, era visto como um computador de jogo, assim, né? Não sei se era na mesma linha do MSX, mas acho que é mais avançado. E aí, quando veio o Jaguar, cara, eu acho o Jaguar, assim, eu lembro da época do pessoal falando do Jaguar, que já era um desastre. A expectativa era alta, o pessoal comentava muito sobre o Jaguar, assim, porra, cara, tinha uma propaganda e tal. Mas eu lembro que um camarada meu comprou aquilo, cara. Eu não vi nada demais ali. Achei um controle super esquisito, né? Cheio de botão. Sim, que dava pra discar pro exterior, aquilo, porque, porra, não é possível, né? Fazer uma ligação internacional, um DDI na época, né? Discagem direta internacional, lembra disso? O que fazer com esse controle, velho? Eu não entendi. E os jogos, assim, sinceramente, cara, sério, nada demais. Porcos, né, cara? Os jogos ali... Assim, os gráficos... Cara, o jogo de luta ali, eu não sei se era... Esqueci o nome do título agora. Tipo japonês, os bonequinhos cabelo espetado lutando. Aí dava um 3D, assim, né? Dava uma giratória. Mas os polígonos, assim, horrorosos, sabe? Sim. E a jogabilidade também. Eu lembro pouco, cara, mas acho que é o suficiente. Valeria ainda muito mais a pena, ao invés de você ter o Jaguar, comprar o Neo Geo. Se você tivesse dinheiro, sim. Sim, com certeza. O Neo Geo, era grana, né? Pra mim era minha grana. É. Eu não sei nem se saiu do Japão aquilo, cara, pra ser sincero. Saiu, pô, eles lançaram nos Estados Unidos também. Lançaram na Europa também. Aqui no Brasil chegou a ter a SNK do Brasil. Só que era muito caro, né? Eles acabavam. O mercado aqui era mais pra fliperama mesmo. Mas eles tinham representação aqui. Porque era um negócio caríssimo. Eles já estavam anunciando isso como quinta geração, quando a gente estava assim, apreciando a terceira, né? Era uma coisa Na verdade, teve uma questão aí também de boataria que muita gente leiga falava, não, o Neo Geo é quinta geração, e na verdade, tecnicamente, ele era da quarta geração, né? Só que ele lá pra cima, né? Processador de foi quantos e tudo mais. Sim. Mas é claro, ele era o arcade em si, né? O arcade em si, porque a mesma placa que se usava no arcade se usava praticamente no Neo Geo, não havia diferença. O jogo era aquilo. Sim. Na verdade, eles tinham um poder gráfico realmente muito superior ao que se tinha na época, e daí até eu entendo que houvesse essa confusão. Era só modelo de placa que usava, mudava lá. Tinha um modelo tal, aí passava para o modelo do console. Mas era basicamente
acho que a mesma composição ali, né, de hardware que se tinham para um para outro, para que o jogo não mudava. O jogo era o mesmo. Você abriu o jogo no Java, o jogo no arcade era o mesmo jogo, não tinha mudança nenhuma. O jogo não tinha aquela coisa de portabilidade, ninguém fazia isso no Java. A SNK foi o primeiro que fez isso, né, praticamente. É verdade. Tá na minha lista dos desejos aqui, ô Lira. Quem sabe um dia... Vai comprar isso? Quem sabe um dia ter um aqui na coleção. Porra, maneiríssimo. Para experimentar, pelo menos, né? Ter um joguinho só e botar ali. Porra. Muito bem, senhor Lira. Muitos boatos, muitos mitos, muitas lendas urbanas a respeito do mercado. Eu lembrei de mais alguns aqui, mas a gente fala no outro episódio aí que a gente falar. Certamente. Bom, Lira, quero agradecer a você aí mais uma vez pela participação. Obrigado aí por participar aqui com a gente, desse papo tão nostálgico. Obrigado a você. E eu acho que realmente esse é o tipo de papo aqui que rende mais alguns episódios, cara. Se a gente for puxando pela memória aí, tem muita lenda, cara. Muita historinha, muita coisa. Muita coisa bacana. Legal. Muito bem, senhores. Esse foi o Coin2Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, aí me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk2Biz no Instagram. Sigam a gente nessas redes para acompanhar as novidades, para acompanhar as atualizações. Eu estou sempre postando ali algumas coisas também que a gente está produzindo sobre os próximos episódios, então vale a pena seguir. Mandem comentários, mandem o feedback, mandem sugestões de temas, é sempre muito positiva essa troca. O Coin2Biz, você já sabe, você encontra aí nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iPhone. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir sua música e seus programas preferidos pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. E é claro, você pode ir diretamente nos nossos endereços virtuais, talk2biz.com ou talk2biz.com.br, ou ainda direto na fonte, a fonte das fontes dos feeds, né? Que é no Anchor, anchor.fm/Talk2Biz. Lembrando que o Coin2Biz ele aparece tanto no feed do Talk2Biz, né? Mas ele também tem o seu feed próprio. Basta buscar lá por Coin2Biz e você vai encontrar o feed próprio do nosso programa, do nosso spin-off aqui mensal sobre o mercado de videogames. Sempre importante fazer esse pedido. Se você curte o nosso conteúdo, se você gosta, acompanhe os nossos episódios, compartilhe, faça com que o nosso conteúdo chegue a um número cada vez maior de ouvintes. Vamos expandir e ampliar a nossa comunidade de pessoas interessadas no mercado de videogames e nas áreas de marketing, estratégia e inovação de maneira geral. Vamos ajudar aí nessa corrente para compartilhar bom conhecimento sobre esses temas. Muito obrigado pela audiência de vocês. Agradeço mais uma vez ao meu amigo Ricardo Lira e nos vemos na próxima. Até lá. Tchau, pessoal. Valeu.